Olá, sejam bem-vindos a mais uma sessão do nosso ciclo de entrevistas, um ciclo que é organizado pela Academia Olímpica de Portugal para tratar de temas relacionados com o olimpismo. Estamos num contexto de aproximação à realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, transferidos ou adiados para 2021 pelas razões conhecidas, razão que dá maior relevo ao interesse, ou maior interesse à temática que hoje vamos tratar, as relações Portugal-Japão. Contamos para esta nossa conversa com a participação da doutora Ana Fernandes Pinto, que é investigadora do Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Foi também uma das comissárias da exposição Uma História de Assombro, Portugal-Japão, séculos XVI e XX. Vamos falar, tendo por horizonte também a participação portuguesa nos próximos Jogos Olímpicos de Tóquio. Portugal vai estar representado por uma missão que funcionará como uma espécie de embaixada desportiva, herdeira de outras embaixadas que noutros tempos iniciaram e foram marcando ao longo do tempo a relação entre Portugal e o Japão. Senhora professora, muito obrigado pela sua disponibilidade para esta nossa conversa, esta entrevista. E eu começaria por perguntar-lhe de onde é que vem o início das relações entre Portugal e o Japão. Olá, boa tarde. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom ligar a investigação a outras áreas do conhecimento. O relacionamento entre Portugal e Japão data do século XVI. É o episódio muito conhecido que uma embarcação de mercadores que navegavam nos mares da China de forma ilegal para viverem de um comércio que já era muito rentável, são arrastados por um tufão para um litoral que é desconhecido e que se vem a perceber que é o Japão. E por isso a palavra descoberta é neste sentido em que há dois mundos que se desconheciam. Por um lado, neste caso os portugueses, vão se deparar com o Japão, que era uma realidade que só apenas se sabia, que se conhecia na Europa através do cipango do Marco Polo, sendo que o cipango não era, claro, era associado a umas ilhas da Prata e não a um arquipélago que hoje em dia nós sabemos que é o Japão. E por outro lado, um Japão que via o mundo de uma forma muito restrita. O mundo conhecido do Japão à época era a China, a Coreia, por isso os seus vizinhos e os seus interlocutores deste centro, interlocutores civilizacionais, culturais, religiosos, parceiros também comerciais, e a Índia, uma Índia longínqua de onde tinha vindo o budismo. E a partir deste desembarque inicia-se um relacionamento que vai ser muito intenso, muito profícuo, quer em termos mercantis, quer em termos de trocas de conhecimento e culturais, que se prolonga por um século, até 1640, quando os mercadores portugueses são proibidos de aportar ao Japão e o Japão decreta aquilo que é designado por Sakoku, que é um controle rigoroso das relações com o exterior. E neste controle das relações com o exterior, a China e a Coreia, os seus parceiros de sempre, são autorizados a aportar e os holandeses são os únicos ocidentais também autorizados a aportar, mas numas condições muito restritivas. Os portugueses são, em princípio, os primeiros ocidentais a chegar ao Japão, mas os portugueses já tinham presença no Extremo Oriente, não no extremo tão extremo como o Japão, que está para lá, digamos, do espaço continental asiático, até onde os portugueses tinham chegado, mas, portanto, os portugueses já tinham presença no Extremo Oriente. Claro, então não, já estava estabelecida a feitoria de Malaca e é precisamente por isso que quando os mercadores chegam ao Japão por acaso, quando regressam, trazem consigo um japonês
que foge do Japão, e é precisamente esse japonês que vai falar com Francisco Xavier e que leva Francisco Xavier a interessar-se em estabelecer-se naquele território. Por isso, claro que sim, temos um poder estabelecido na Índia, naquilo que é o que se viria a chamar o Estado da Índia. Por isso, uma presença portuguesa já definida, com poderes políticos institucionais estabelecidos. E os portugueses, quando chegam ao Japão, vão sozinhos? As tripulações e as equipagens dos navios são compostas exclusivamente por portugueses, ou há outros orientais ou outros ocidentais envolvidos A partir do momento em que se descobre, e este descobre tem que ser com muitas aspas, o Japão, inicia-se o interesse em estabelecer-se em Macau, porque Macau será um elo fundamental na ligação com o Japão. E porquê? Porque o que interessa no comércio muito rico, que se vai muito próspero, é a carreira mais próspera de todo o Estado da Índia, vai ser aquela que é Macau, Nagasaki, e Macau é uma peça-chave neste relacionamento, porque é a partir de Macau que se consegue chegar aos mercados de Cantão, que são os mercados onde se vende a famosíssima seda chinesa. Famosíssima para os japoneses, porque apesar dos japoneses serem produtores de seda, a seda que eles mais valorizam é a chinesa. E por isso temos um comércio que se baseia numa troca comercial que tem por base a Ásia, ou seja, prata japonesa trocada por seda chinesa, e esse tráfico é realizado, esse comércio é realizado por portugueses. Quem vai nessas embarcações, à medida que este comércio se vai desenvolvendo, é uma comunidade, toda ela, mais do que se calhar do que portuguesa, diríamos luso-asiática, porque estamos a falar de um comércio que envolve muita gente e que não vem toda de Portugal, pelo contrário, muitos deles são gente que nunca visitou Portugal ou Europa, gente que vive na Ásia e que se vai agregar a este comércio que é estabelecido pelos portugueses. E é estabelecido pelos portugueses porque há aqui uma coincidência histórica muito feliz para os portugueses, que é a China proibir os chineses dedicarem-se ao comércio marítimo. E por isso há aqui uma conjugação de fatores que permite esta proeminência dos portugueses, e que nós dizemos dos portugueses, mas que não são só portugueses de Portugal, nem só portugueses, nem só europeus que estão envolvidos neste comércio. É de facto um comércio que reflete uma escala global, e daí a importância dos descobrimentos portugueses, deste movimento iniciado pelos portugueses de exploração dos mares, porque é um comércio que vive da escala planetária. Em paragens tão distantes do território português, é natural que haja grandes diferenças naquilo que se vê, naquilo que se sente. Portanto, no plano do que é patente e do que corresponde a ideias, a comportamentos, a modos de pensar. O que é que os portugueses vão encontrar de diferente no Japão? E já agora, o que é que o Japão recebe de diferente a partir dos portugueses? Bem, e estes portugueses vamos mudar para a designação de missionários. Muito bem. Porque o que é que acontece? É que são dois grupos que se estabelecem no Japão. São os mercadores, muito interessados neste riquíssimo comércio, e são os missionários, que querem missionários, nomeadamente a Companhia de Jesus, que depois será seguida pelas outras ordens religiosas, mas mais tarde. Temos 40 anos de presença de jesuítas a evangelizar sozinhos no Japão. Por isso temos estes dois grupos, com uma grande diferença. É que os mercadores são uma população errante. Aliás, é muito engraçado porque na primeira definição que os japoneses fazem de nós, ocidentais, e nós, os portugueses, eles
são gente que não tem em casa, são gente errante, que comem com as mãos e não comem com os pauzinhos, riem sem rebuço e mostram os seus sentimentos sem rebuço, ou seja, mostram tudo, são muito emotivos e exteriorizam muito as suas emoções, e depois acaba esta definição como, mas são gente de bem. E por isso temos esta comunidade de mercadores errante. Nagasaki só vai ser concedida como porto oficial em 1571, e repare, os portugueses chegam ao Japão ou em 1542 ou em 1543, por isso até lá a nau do Trate vai desembarcar nos portos que são considerados mais seguros em termos de navegabilidade e em termos de poder-se transacionar. Por isso, tudo isto é um processo lento, estamos a falar de modo geral, mas estamos a falar de um processo que se vai desenrolando no tempo, e em contraponto a esta comunidade de mercadores temos os missionários que se vão estabelecendo, e esses sim ficam no território. E esses são os grandes interlocutores culturais e civilizacionais entre, e vamos simplificar, entre Portugal ou Europa e Japão. E os missionários, como têm um objetivo que é converter à fé cristã um povo que eles consideram muito civilizado, é muito interessante porque o próprio Francisco Xavier diz sistematicamente: este é o povo mais civilizado com que nós nos deparamos até agora, até este momento. E nesse encontro, os missionários que escrevem prolixamente, porque eles têm que manter as suas hierarquias informadas, vão sempre fazendo o contraponto: nós somos assim, eles são de outra forma. E por isso há um registro muito pormenorizado que chegou à atualidade daquilo que são, numa linguagem atual, choque cultural ou encontro de culturas, numa outra perspectiva de encontro de culturas. E são inúmeros, e em todas as áreas, quer dizer, eu dei-lhe a perspectiva daquela definição que os japoneses fazem de nós: comem com as mãos e não comem com os pauzinhos, mas este é um simples aspecto, porque a construção das casas é distinta, a alimentação é distinta, a etiqueta é toda ela diferenciada, e a etiqueta continua a ser uma questão muito essencial e muito importante quando nós chegamos ao Japão atual. A maneira de vestir é distinta, a maneira de fazer a guerra é distinta, por isso é tudo diferente. Aliás, há um missionário que vive cerca de 30 anos no Japão, que é o Luís Frois, que é, aliás, um dos grandes responsáveis por termos tanto material escrito sobre o Japão, que tem uma frase muito curta que diz: o Japão é o mundo de pernas para o ar, para dar esta ideia que de facto é muito diferente da Europa. Que testemunhos é que nós temos hoje, testemunhos da época, gráficos ou literários, desse choque ou desse encontro de culturas? Bem, temos um manancial de documentação escrita, que são todas as cartas que os missionários vão escrevendo, primeiro os jesuítas, nesse seu exclusivo de circulação no território enquanto ordem missionária até 1590, depois temos as ordens mendicantes que entram no Japão e que também eles vão fazendo descrições, não tão centradas, é verdade, sobre transmitir um olhar etnográfico, um olhar etnográfico sobre aquilo que vêem, mas não o deixam de fazer. E dentro desse manancial de textos escritos temos, por exemplo, aquilo que foi compilado só depois no século XIX, que é a História do Japão, que continua a ser uma referência redigida pelo tal missionário que eu lhe falei, do Luís Frois. Mas temos tratados civilizacionais escritos pelos missionários, como por exemplo o Visitador, que é uma figura da Companhia de Jesus que vai inspecionar as missões. E Alexandre Valiani escreve um tratado, uma história em que faz uma reflexão sobre as civilizações,
nomeadamente a japonesa, e temos também um tratado que se chama mesmo um tratado civilizacional do Luís Freud, em que ele faz essa comparação em todas as áreas entre nós e eles. Isto ao nível da escrita. Mas depois também temos todo um manancial de referentes pictóricos, e aí os biombos Namban são, por excelência, o retrato visual daquilo da forma como os japoneses nos viram. Obras extraordinárias, de resto, de qualidade gráfica, por um lado, por outro lado também de qualidade, digo eu, de significação, de mensagem, porque há ali uma quantidade de informação que eu acho que é bastante interessante extrair da análise dos biombos, não é? É verdade, é verdade. E tem exatamente essas duas vertentes, porque por um lado eles retratam aquilo que os pintores, que são os pintores de uma escola de pintura japonesa, que é a escola Kano, viram. Por isso, isto para um determinado grupo de biombos que se chamam biombos de primeira geração, ou seja, que são pintores que tiveram em Nagasaki e que viram aquela realidade que era toda ela desconhecida. Os japoneses aprendem muito sobre a arte náutica, a ciência náutica com os portugueses. E por isso é que nos biombos Namban os marinheiros aparecem encavalitados nos mastros, porque é um assombro ver a ciência e a arte de navegar. E há tratados náuticos que são transmitidos dos portugueses para os japoneses. Mas também todo um mundo, todo um microcosmos que vem nesta nau do trato, porque a nau do trato vem de Macau, é certo, é o seu percurso, é Macau, Nagasaki, mas traz com ele todo o mundo da Índia, da Europa e depois até da América. E por isso é todo o mundo, todo o globo que chega através desta nau. Por isso temos uma presença, uma descrição, um retrato de uma realidade que é vista. E, por outro lado, temos também uma representação. E é muito interessante o facto, como é muito assinalado na historiografia, o facto de os ocidentais aparecerem com já retratados com um nariz comprido. Porque, de facto, é aquilo que sobressai mais numa comparação entre nós e eles fisicamente. Mas é uma representação direta ou é, digamos, um retrato caricatural? Há a intenção de caricaturar ou encaram mesmo assim? Não é caricatural. É muito interessante porque já no estudo de outras peças que vêm da Pérsia, máscaras que existem no Japão, no âmbito, ou que foram introduzidas no Japão no âmbito de uma série de rituais budistas, festividades ligados a rituais budistas. Nessas máscaras persas, o outro, que é um persa, aparece já com um nariz muito saliente. E por isso, de facto, é um elemento distintivo entre povos e não uma caricatura. A caricatura só aparece num determinado momento, em que já é num momento de expulsão e é em texto escrito, em textos de propaganda que se fazem circular no Japão para associar uma imagem pejorativa aos cristãos. Mas aí já estamos num contexto de perseguição, num contexto de proibição do cristianismo, os missionários já tinham sido expulsos e havia que transmitir esta ideia à população em geral de que o cristianismo era uma fé perniciosa e o cristianismo estava proibido. E então aí circula uma espécie de banda desenhada com um retrato de um jesuíta em que aparece a descrição muito interessante, que é um homem é associado ao missionário uma imagem monstruosa e um dos aspectos dessa monstruosidade é ter uma saliência, que é o nariz, horrível, com um aspecto rugoso, como se fosse uma concha que tivesse sido encostada na cara. Mas aí já estamos num registro de propaganda. Recentemente houve uma sessão no âmbito de uma iniciativa
com a qual a Academia Olímpica de Portugal tem alguma relação, que são os Jogos de Quelves, que são um projeto de educação olímpica no primeiro ciclo, em escolas, sobretudo do Algarve e da Andaluzia, e no âmbito enfim, nesta fase em que fazemos videoconferências e nos ligamos muito por este meio, houve uma ligação com uma escola japonesa. E a professora japonesa que vinha apresentar às pessoas aqui dos Jogos de Quelves aquilo que é a realidade da escola no Japão, dizia que para nós Portugal significa duas coisas, ou melhor, quando falamos de Portugal ocorrem-nos logo duas ideias, espingarda e Francisco Xavier. É aquilo que as nossas crianças dizem quando se fala de Portugal aqui no Japão. É um bocado assim também, não é? Não há dúvida nenhuma. É muito interessante, de facto, ser português no Japão é um facilitador. Porquê? Precisamente por isso, porque as crianças são ensinadas, por isso faz parte do plano curricular nacional, ensinar os portugueses introduziram a espingarda. E a espingarda é, de facto, um evento, um bem que é introduzido no Japão e que tem uma repercussão enorme na história do Japão, porque não se limitou a ser a introdução de uma nova tecnologia, como outras tecnologias que os portugueses introduziram, como por exemplo os óculos, que os japoneses não conheciam, ou o relógio de sol, que têm repercussões, obviamente, mas a espingarda tem repercussões na história do Japão. E porquê? Bem, os japoneses conheciam a pólvora, mas não conheciam a arma de fogo. E quando esse episódio do encontro, da descoberta da arma de fogo é descrito pelo Fernão Mendes Pinto e ele coloca-se nesse episódio, muito embora não haja nenhuma certeza que ele tenha tido qualquer protagonismo nesse primeiro episódio. Mas é extremamente interessante porque é precisamente quando essa primeira embarcação é arrastada para Tanegashima, que depois vem-se a saber que é Tanegashima, desculpe, a embarcação fica muito danificada e enquanto os mercadores portugueses estão à espera de que a embarcação seja reparada, o Diogo Zaimoto não tem nada para fazer e vai dar tiros aos patos. Bem, e o impacto que causa é tremendo porque nunca os japoneses tinham visto uma arma que disparasse e que fosse eficaz e matasse um pato. Então é muito interessante que o senhor Tanegashima, que é um senhor muito pequenino, nesta altura temos o Japão envolvido numa guerra civil que se estendia há 100 anos, em que havia grandes daimyos, ou seja, grandes senhores da guerra que movimentavam tropas imensas, movimentavam exércitos imensos e que estavam num impasse militar, por isso, numa situação em que nenhum se conseguia sobrepor. E este pequeníssimo senhor Tanegashima fica muito impressionado, compra as armas, compra a arma de fogo a Diogo Zaimoto e depois faz aquilo que é típico e que ainda é típico da maneira de ser japonês, por isso que é intrínseca a qualidade de ser japonês, é que desmonta a arma, manda um ferreiro desmontar a arma para perceber, para estudar o mecanismo e por coincidência, um ou 2 anos depois, desembarca outra embarcação onde vem um ferreiro português, porque os japoneses não tinham parafusos e para a arma ser eficaz era preciso parafuso e por isso que lhes vai ensinar a técnica de parafusar e a partir daí os japoneses começam a dominar a técnica e a partir daí começam a reproduzir armas de fogo. Por isso este episódio terá ocorrido entre 1542 ou 1543, não há data certa de desembarque dos portugueses, não se sabe ao certo, mas sabe-se que cerca de 10 anos mais tarde, se não me engano é 10 anos mais tarde, o Shogun, que está no centro do Japão, num país que é vulcânico e num país, e por isso que é difícil de atravessar, em que os mares também são perigosos, porque é um país que está envolvido numa guerra civil, nós sabemos que o Shogun tem notícia, tem conhecimento das armas de fogo e começa a reproduzir. E porquê é que isto é importante? É que Oda Nobunaga, que na altura era um dos militares que já se destacava pela sua enorme capacidade militar e estratégia militar, vai
adotar as armas de fogo, como muitos outros grandes senhores da guerra da altura. Mas o que é que ele acontece? E esse é que é o gênio, o golpe genial de Oda Nobunaga. É que ele não só tem capacidade de reproduzir armas de fogo, é que ele percebe é que as armas de fogo só são eficazes se fizerem uma linha, se proporcionarem uma linha continuada de fogo. E vai usar a estratégia que só depois nós europeus vamos usar no século XVIII, por isso repare na discrepância. Ele percebe que vai fazer levantar paliçadas e enquanto uns limpam a arma, outro grupo que está protegido por outra paliçada está a carregar a arma e outro está a disparar. E por isso, neste faseamento em que os arcabuceiros estão protegidos por paliçadas, eles têm tempo para carregar, porque ainda demora tempo entre limpar a arma da pólvora, carregar de pólvora e depois disponibilizá-la para disparar, e ele consegue, com esta estratégia de fazer paliçadas e dividir por grupos, consegue fazer uma linha continuada de fogo, e isto é um desbloqueador da guerra civil. É isto que vai permitir a Oda Nobunaga, é um dos fatores que permite a Oda Nobunaga avançar no processo de unificação militar. E o Oda Nobunaga não é ele que completa este processo de unificação militar, mas é ele que o desbloqueia. E isso é fundamental para a história do Japão, porque é o princípio de um fim de 100 anos de guerra, de 100 anos de divisão e de unificação militar. E por isso é que o episódio é sempre recordado com grande admiração, é porque de facto põe fim a um período muito conturbado da história militar. Aliás, há uma série neste momento na Netflix sobre estes grandes guerreiros que mostra precisamente o cenário de guerra em que os japoneses viviam permanentemente. Portanto, temos aqui um período de 100 anos, aproximadamente um século de guerra civil, mas também temos um outro século relevante, que é este da primeira fase da relação entre Portugal e o Japão, mais ou menos uns 100 anos depois da chegada dos portugueses, dos missionários, dos mercadores. De certa forma quebra-se a ligação entre Portugal e o Japão e entramos numa fase em que, para nós portugueses, se perde memória do Japão durante bastante tempo, até, digamos, penso eu, aí por volta do final do século XIX, talvez venhamos a retomar. Como é que é esse momento, essa ruptura, e o que é que acontece nas décadas e nos séculos posteriores, portanto, depois do século XVII, a partir do século XVII, antes do século XVII? Bem, é muito interessante porque os missionários a presença portuguesa coincide com o processo de unificação militar do Japão. E é precisamente este processo de unificação militar que acaba, por em última análise, ser um fator decisivo para a expulsão dos ocidentais do Japão. Porque enquanto o país esteve envolvido numa guerra civil, havia sempre a possibilidade de jogar com o favor de uns ou de outros. E a partir do momento em que o Japão passa a ser unificado, temos que responder apenas a uma única autoridade. E essa autoridade é o regime Tokugawa, é um regime que é instaurado por Tokugawa Ieyasu. Há um marco fundamental, que é a Batalha de Sekigahara, em que ele elimina os seus inimigos e em que ele se decreta, acaba por se autoproclamar o senhor do Japão. 1600. A expulsão dos portugueses já em 1640. E por isso temos aqui 40 anos em que os portugueses, os ocidentais e os missionários vão ter que negociar com este poder que se vai mostrando cada vez mais centralizador, cada vez mais controlador da sociedade, cada vez mais a decretar as regras. E dentro deste decretar das regras imposto pelo regime Tokugawa, há uma questão fundamental que não é aceitável a desordem. E isto é muito compreensível tendo em conta todo o período anterior de desordem, de caos, em que o Japão estava mergulhado. E os missionários e o cristianismo começam a ser vistos como um fator de desordem, que não interessa aqui explorar. O
que acontece é que esta imagem de uma fé perniciosa, de uma fé que pode instaurar a desordem, leva à expulsão dos portugueses e primeiro dos missionários em 1614 e depois dos mercadores. Não é nenhuma medida religiosa, não é uma medida, nós dizemos é uma política anticristã, mas não é uma medida não é um Estado que quer impor uma nova religiosidade, é um Estado que quer impor ordem. E com esse decreto de 1640, o que é que acontece? Ficam autorizados, não a historiografia fala muito em o Japão fechou sobre si próprio. Não, o Japão não se fechou sobre si próprio, o Japão passou a controlar muito bem com quem dialogava. E continua e vai continuar a dialogar com os seus parceiros civilizacionais de sempre, desde tempos imemoriais, a Coreia e a China, e vai continuar a dialogar com os holandeses, aí sim por questões religiosas, porque os holandeses, como protestantes, diziam e proclamavam: nós não temos qualquer interesse em divulgar, em evangelizar. Nós só queremos manter o comércio com vocês. E o Japão estava muito interessado em manter o comércio. A partir de determinado momento, o comércio não tem qualquer relevância material em termos monetários, mas a presença holandesa será sempre importante e por isso é que os holandeses vão ser obrigados a fazer, quando chegam, quando desembarcam no Japão, que não é bem o Japão, é uma ilha artificial que é construída de propósito para que eles não entrem em território japonês, são obrigados a fazer uma visita, uma parada, uma visita de homenagem ao Shogun. Para quê? Para relatar aquilo que tinha-se passado no mundo no ano anterior. Ou seja, temos um Japão que não corta para o exterior, que mantém o seu interesse em saber o que se passa no mundo. Bem, mas a verdade é que fica durante 2 séculos assim e nós começamos a ver quando no século XIX temos as potências ocidentais e falamos de Inglaterra, sobretudo de Inglaterra e dos Estados Unidos, quando temos estes países a interessarem-se num processo de eles próprios se envolverem num processo expansionista e imperialista, eles começam a rondar o Japão. Porquê? Não porque o Japão tivesse qualquer produto que interessasse para eles, para o seu desenvolvimento industrial e para o seu imperialismo, mas porque nos mares do Japão podiam caçar baleias e o óleo das baleias era fundamental, por exemplo, para a iluminação das cidades. Mas para caçar baleias eles precisavam de um poiso e por isso precisavam de autorização para aportar no Japão e por isso começa a haver uma pressão internacional, digamos assim, para que o Japão se abra ao exterior e o Japão acaba por abrir-se pela força. No sentido em que os Estados Unidos dizem, meus caros, têm que se abrir ao exterior porque não faz sentido e nós queremos que vocês se abram ao exterior. Mas este é um movimento que é seguido por todas as outras potências, França, Rússia, os próprios holandeses. E é muito interessante que nessa abertura o Japão acaba por ceder, até porque o Japão depois depara-se que, apesar de não estar totalmente fechado sobre si próprio, há um enorme desfazamento entre aquilo que é o Japão e o que são as grandes potências ocidentais, em termos militares, em termos a essas potências. Então o Japão abre-se ao exterior, abre alguns portos em que essas nações são autorizadas a aportar e a estabelecer comércio, e é muito interessante que Portugal entra nesse pacote dos países que são autorizados ao Japão, porque não é uma abertura total, nem é uma abertura a todos os países. E Portugal, tendo em conta aquilo que tinha sido o relacionamento de um século, é um Japão, mesmo o cristianismo continuando a ser proibido de ser professado no Japão. Esta abertura ao exterior dá-se em 1850 e a proibição do cristianismo só é eliminada em 1873. Tal tinha sido o peso do cristianismo na expulsão dos portugueses.
Nós não vamos ter muito tempo para aprofundar assim, muitas questões, e é pena, mas enfim, o contexto é este assim. A relação entre Portugal e o Japão é uma relação muito marcada, não só pelo assombro, que foi o tema da exposição no Palácio da Ajuda há 2 anos e meio, mas também pelo estranhamento. E esta ideia de estranhamento, eu julgo que ficou bastante patente, digo eu, nas declarações que obtivemos em forma de depoimento de alguns dos atletas portugueses que participaram nos Jogos Olímpicos de 1964. Atletas a quem nós fomos perguntar que impressão lhes tinha causado o Japão de 1964, sendo eles jovens portugueses que iam de um país que, enfim, iam participar pela primeira vez em Jogos Olímpicos, em alguns casos, iam pela primeira vez viajar para tão longe. Eu propunha agora que víssemos este bloco de depoimentos que recolhemos junto de 6 dos atletas olímpicos portugueses de 1964. Vamos ver, por favor. É um país completamente diferente dos outros. Quando cheguei ao Japão, então é que eu vi realmente o atraso que nós tínhamos em relação à Europa em relação ao Japão. O que eles fizeram, como organizaram, como fizeram, como receberam, como nos receberam e a sensibilidade. Que notamos logo uma grande diferença, uma diferença de cultura, de educação, de disciplina. Eu lembro-me que nessa altura já usavam uma máscara que a gente usamos agora aqui. E eu perguntei, então, mas porquê é que eles têm máscara? Porque estão com gripe ou constipados e usam isto para proteger as outras pessoas, para ter mais cuidado. Quando entrava numa loja, por exemplo, nessa altura, do modo geral, as japonesas eram muito pequeninas. E não havia coisas, não havia vestimentas, digamos, para o meu tamanho. Quer dizer, era a loja inteira a trazer-me saias ou calças e blusas e tudo, numa aflição, e eu não queria porque era muito apertada ou isso. Então, quando saía, elas ficavam, as empregadas, as funcionárias, ficava tudo com uniforme, não é? Ficava tudo numa fila, a desculparem-se de não terem a medida que eu queria, percebe? Eu comecei a fazer judo em 59, com o professor Kobayashi, até ir aos jogos e até mais para a frente, sempre com ele. E, enfim, convivia muito com ele e ele levava-me muitas vezes à casa dele, tinha a esposa, as filhas, eu estava habituado a determinados hábitos e costumes e a comer com os pauzinhos e aquilo tudo, portanto, não foi um choque a 100%. A relação que tinham com a natureza e a relação que tinham com a limpeza da cidade e a sua harmonização arquitetónica com o presente e o presente da altura, naturalmente, e o passado, foi para mim, de facto, uma aventura, no fundo, não é? Porque é um país que conciliava uma harmonia entre templos budistas, entre pagodes, digamos, com 5 e 6 andares. Para mim foi sempre uma surpresa, que aquilo é uma coisa brutal em tamanho. O movimento era uma coisa diabólica. Comboios, linhas de comboios sobrepostas, que movimentava dezenas de milhares, porque de 2 em 2 minutos estava a parar um comboio. Eu notei que na Baixa, que acho que é Giza, uma parte da Baixa de Tóquio, que o movimento, aquilo já era uma loucura, tanta gente, o espetáculo dos reclames luminosos, foi uma coisa que eu fiquei basbacado, foi maravilhoso. A organização muito perfeita, e vinha-se para o centro, aquilo pareciam formigas. A sair do comboio então era uma coisa aquilo 2 em 2 minutos, um comboio parava o outro, várias linhas, umas por cima, outras por baixo. Nos
metros, haveriam pessoas com luvas que, de uma forma suave, colocavam as mãos nas omoplatas e nos colocavam dentro exatamente das carruagens para seguirmos viagem no metro de Tóquio, não é? Naquela altura teria 3 níveis. E então, Portugal era uma coisa que era desconhecida para eles, de uma maneira geral. Os próprios jornalistas queriam saber como é que era, onde é que era, porque se convenciam que isto era a Espanha, ou que pertencia à Espanha. Eu cheguei ao Japão, tentei fazer daquelas malandrices que fazia cá, de subornar um porteiro, dar uma prenda a este ou aquele, e eles, quando estavam a falar, não percebiam o que eu dizia, riam-se. Mas quando eu punha um pé à frente para os enganar, eles mudavam logo o olhar deles, os olhos deles e o respeito e aquilo tudo. O que é a natureza no Japão é qualquer coisa que nos impressiona o cuidado que os japoneses têm com os seus jardins, com a sua própria casa, no fundo, com a higiene, não é? Aquela situação de tirar os sapatos para entrar em qualquer casa de alguém, o cuidado, digamos, higiênico, etc. Tudo isso como cultura que a gente tem em Portugal, foi um contraste radical, no fundo. Isso. Aprendi não só de ginástica, mas que há um mundo muito diferente do nosso e que são bem educados e respeitadores, que são generosos. Os japoneses são muito generosos a dar presentes e isso tudo. Criam a vontade de ajudar, de ser agradável. Isso ficou realmente aqui marcado. É genuíno, absolutamente genuíno. Muito bem, vimos estes depoimentos, 6 atletas, 6 visões, mas que eu creio que no essencial são 6 visões que convergem para uma mesma ideia, a ideia da grande diferença e do impacto causado por esta espécie de choque que causa chegarmos a um local onde os comportamentos são diferentes, as atitudes são diferentes, as idiosincrasias são diferentes. O que é que lhe pareceu? Não, achei fascinante. Achei fascinante os depoimentos porque eles revelam efetivamente o fascínio perante um outro que é totalmente diferente. Por isso, como é que no século XX e agora no século XXI, se chega ao Japão e se tem esta clara noção de que estamos perante um outro. É esta ideia de alteridade. E é muito interessante porque aquilo que estes atletas referem é exatamente aquilo que é ainda patente no Japão atual e que é reflexo daquilo que é muito específico do Japão e que nos espanta tanto a nós ocidentais, que é a convivência entre a tradição e a modernidade. E isso é algo que tem uma força, tem um enorme impacto quando se chega ao Japão. A questão de que um dos atletas refere, não sei se é um ou dois, agora está-me a escapar, que falam muito de muito movimento, de muita gente. E de facto hoje em dia continua-se a ficar muito surpreendido com esta dimensão, tanta gente a circular. Mas é muito interessante este registro, porque na altura Tóquio era a cidade mais populosa no mundo, por isso essa discrepância ainda devia ser maior entre um Portugal e uma Tóquio imensa. Estamos a falar de um país que tinha 18 milhões na altura de habitantes, sendo que Tóquio era a cidade mais populosa e que a partir dos anos de 1955, e por isso em 1964, quando decorrem os Jogos Olímpicos, estamos talvez nesse esplendor de um êxodo rural, que não é abandonar um Japão rural, mas é um enorme movimento de pessoas para as grandes urbes. É também muito interessante ver que
os Jogos Olímpicos de 1964 são os primeiros Jogos Olímpicos transmitidos pela televisão de sempre. E o Japão, também não podemos esquecer disso, que o Japão tinha acabado de sair de um momento de pós-guerra, de uma enorme pobreza, de uma enorme devastação. E por isso a possibilidade de haver uns Jogos Olímpicos que são transmitidos pela televisão são uma oportunidade de ouro para o Japão se mostrar ao mundo. Um Japão que tinha feito um percurso imenso, de novo, de renovação. Tal como fizeram um esforço imenso de renovação no século XIX, quando se é obrigado a relacionar com as potências ocidentais, temos de novo o Japão que fez um esforço, que é designado até pelos economistas como o milagre japonês, de se reinventar economicamente. Claro que segue uma expansão económica do pós-guerra que beneficiou todas as potências, mas que no caso japonês é particularmente forte, e tão forte que toma a designação de milagre japonês. E por isso o Japão quer se mostrar ao mundo. E por isso deve ter tido um enorme impacto quando os atletas veem esta nova cidade muito moderna, tecnológica, porque uma das razões do milagre japonês é porque temos um corpo de jovens empresários e empreendedores que se viram para as novas tecnologias e por isso só pode ter causado impacto. Mas por outro lado, temos toda esta efervescência económica, tecnológica, urbana, todo este fervilhar versus um país altamente tradicional. E onde é que se vê a tradição? É muito interessante que estes atletas referem a harmonia, referem a organização e a disciplina, e isso são valores que fazem parte da identidade do japonês. E o respeito pela natureza também, não é? E o respeito pela natureza, a questão da disciplina, da organização e da harmonia que entram por via do confucionismo. O confucionismo tinha entrado no Japão no século VI como valores éticos que devem regular as relações entre as pessoas. Os japoneses são aquilo que os sociólogos chamam de sociedade em contexto, que é uma sociedade que dá muita importância ao viver em grupo. O grupo prevalece sempre ao indivíduo e por isso esta necessidade de harmonia, esta necessidade de não confrontar, de não afrontar, de disciplina, porque isso traz a vida em grupo muito mais fácil. E depois também esta ligação à natureza, que também é uma ligação ancestral, que tem as suas raízes no shintoísmo, não é? De veneração, de divindades, que a maior parte delas habitam na natureza, seja uma pedra, seja uma árvore, seja uma cascata. E por isso, e em simultâneo também, e é por isso que também torna ao ocidental a estadia no Japão sempre muito confortável, por isso esta disciplina, esta harmonia, esta cortesia, que é muito simpático quando se viaja ao Japão, mas também este sentido estético do japonês que é muito próximo do ocidental, que é um sentido estético muito, diríamos nós, numa linguagem ocidental, muito purista, muito de encontro com a natureza, muito de respeito pela natureza, de valorização do natural. E, aliás, um dos participantes fala nos jardins, e de facto os jardins japoneses são de uma beleza imensa e transpõem exatamente esse sentido de respeito por aquilo que é natural. Como a limpeza também tem a ver com, repare como isto está tudo interligado, a limpeza também tem a ver com o sentido coletivo, o respeito por todos, e por isso as ruas têm que estar limpíssimas. No Japão não há caixotes do lixo, porque a ideia é nós próprios transportarmos o lixo que fazemos e quando chegamos a casa deitamos no lixo, e por isso como tudo está embrincado, o respeito pelo coletivo e o respeito pela natureza. Por isso eu achei extremamente interessante estes depoimentos que fazem uma simbiose exatamente daquilo que ainda hoje nós sentimos no Japão, que é tradição e modernidade.
Eu não deixei de notar, como curioso, dois comentários. Um do António Pessoa Bastos, logo no início, dizendo que eles, quando não percebiam o que eu estava a dizer, riam. E a professora Isabela da Fonseca, no final, dizia que eles são muito generosos, e depois dizia que aquilo é genuíno, muito genuíno. E eu pergunto, é de facto genuíno, na sua opinião? É muito engraçado. Porque o japonês não deixa que o outro perca a face. Ou seja, o japonês pode não estar a compreender nada do que lhe está a dizer, mas ele vai ser cortês. Ele não lhe vai dizer, eu não estou a perceber nada do que me está a dizer, porque isso põe-o em causa assim. Porque você é que não se está a conseguir explicar bem. E por isso é uma cortesia. O japonês não faz isso. Então o que é que ele faz? Sorri. E efetivamente é uma sociedade muito generosa, porque é a sociedade da cortesia. A prática das ofrendas, que é algo que nós não temos interiorizado no Ocidente. O japonês, quando vai à casa de alguém, leva sempre um presente. Até aí tudo bem para nós, ocidentais. Mas agora repare nesta transposição do que é esta sociedade das ofrendas. No dia dos namorados, que nós associamos a uma relação amorosa, é normal oferecer-se presentes ao seu superior hierárquico, que não tem nada de relação amorosa, porque é uma cortesia. Isto para nós não entra na nossa lógica de relacionamento, não é? Seria um assédio. É simplesmente um dia de festa e assinala-se a festa dessa forma. Assinala-se a festa com uma pequena cortesia que é simbólica, não é o valor do presente a si. Aliás, muito mais do que está dentro do presente, o que conta é o embrulho, é o empenho que a pessoa coloca no embrulho como um gesto de simpatia, de cortesia para com o outro. E por isso sim, é uma sociedade extremamente generosa. E aquilo que pode ser tido como fingimento é antes não improvisar. Não há espaço para a improvisação no Japão. E por isso é que às vezes as relações são difíceis. E esse fingimento também é um respeito pelo outro. E isto também não tem nada de depreciativo. O que eu vou dizer a seguir é que os japoneses têm um sentido identitário fortíssimo. Os japoneses veem-se a eles, japoneses, e depois os outros. E nos outros cabe tudo. E isto não tem nada de xenofobismo. E isto é muito importante ter presente quando estamos no Japão, porque às vezes nós vemos atitudes que podemos achar que são uma afronta cultural. E não é. É assim, eles veem-se a eles, não quer dizer que se vejam a eles superiores, isto não tem um juízo de valor, mas há o nós e há os eles. E os eles são os estrangeiros. E por isso, aquilo que pode nos parecer fingimento é não saber como lidar com o estrangeiro, com o outro, que não é eles. É um fortíssimo sentido identitário, que não tem valores negativos atrás. Nós não temos muito mais tempo, queria só pôr uma última questão. Havia mais coisas para dizer a este respeito, mas ficará para outra oportunidade. Mas para já, lembrar que dentro de pouco mais de 2 meses, nós vamos ter uma missão portuguesa a participar nos Jogos de Tóquio de 2020-2021. E a pergunta sacramental é: o que é que, apesar de, em alguns casos, se tratar de atletas que já têm experiência de convívio com o Japão e de presença no Japão, o que é que os atletas portugueses e a missão portuguesa, de uma maneira geral, pode esperar encontrar no Japão quando, em julho e agosto de 2021, estiverem naquele país? Salvaguardando aqui, naturalmente, um parênteses, que é, atendendo às circunstâncias que vivemos, a circulação vai ser extraordinariamente limitada e os atletas pouco mais poderão fazer do que ir do aeroporto para a aldeia olímpica, da aldeia olímpica para os locais de treino e competição, e sentidos inversos, não é? Será muito pouco mais do que isto, mas em condições normais, o que é que poderiam encontrar? Bem, o que vão encontrar, independentemente das restrições de circulação, o que vão encontrar é uma sociedade de cortesia, que se vai revelar em tudo vai ser feito para eles estarem bem, no seu bem-estar.
para que tudo corra da melhor forma para eles, num sentido de entrega. E por isso é verdadeiramente encantador trabalhar no Japão. Em contrapartida, não vão ter qualquer espaço para improvisação ou para contrariar, porque tudo já está devidamente organizado e tudo tem que correr como está devidamente organizado. E por isso... Como dizia o António Pessoa de Basto naquela primeira intervenção, logo que eu queira pôr o pé onde não deve, eles mudam logo a cara e não há maneira. Exatamente, mas mesmo que não mudem a cara, porque ele falava ali num aspecto de transgressão, mesmo que não seja mudar mesmo que não haja uma transgressão, não há espaço para a improvisação. O que para nós portugueses é um bocadinho difícil, não é? Mas por isso vão encontrar cortesia, vão encontrar simpatia, vão encontrar muito agradecimento. E eu diria que a melhor maneira de usufruir disso é agradecer, porque o agradecer, o pedir desculpa não tem nada a ver com um sentido de subserviência ou de culpa, é de gratidão. Por isso, e isso é extremamente simpático. E depois vão ficar assombrados, nos dois sentidos da palavra, de maravilhamento e de alguma estupefacção na atualidade, porque continua a ser essa a matriz do encontro do Ocidente com o Japão. Mesmo sendo Tóquio uma cidade ocidental, como alguém dizia, é muito ocidental, só altera o facto de ter os letreiros todos em japonês. Sim e não. Sim e não. É sempre este sim e não. Sempre estes dois mundos, modernidade e tradição. E nesta tradição é a identidade japonesa que é muito diferente da ocidental. E por isso há aí um espaço muito aberto para assombro, para maravilhamento e fruição. Professora Ana Fernandes Pinto, ficamos por aqui. Eu fico muito agradecido, em nome da Academia Olímpica de Portugal, pela sua participação nesta nossa entrevista. Foi extremamente agradável para mim e é certamente um enriquecimento muito grande para este nosso projeto, a nossa conversa, a conversa que aqui tivemos. Como é próprio no esquema adotado para as entrevistas neste ciclo, nós vamos ter já de seguida o comentário que é feito por uma personalidade convidada, neste caso a opção foi pelo Dr. João Amorim, do Conselho de Administração da Fundação Oriente. Agradeço-lhe muito obrigado, até uma próxima oportunidade e vou deixar agora a palavra ao Dr. João Amorim, a quem também agradeço desde já. Eu também lhe agradeço a participação. Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer assistir à entrevista com a professora Ana Fernandes Pinto. Foi um relembrar, foi uma lição de história. Enfim, eu obviamente já tinha conhecimento dos traços gerais das relações entre Portugal e o Japão, uma vez que trabalho na Fundação Oriente há mais de 30 anos e vivi 16 anos em Macau. Lembro-me até que em Macau de assistir ao lançamento de um livro chamado Anal do Trato, ou Black Sheep from Macau, em inglês, e portanto que relata os primeiros contactos entre Macau e Nagasaki, ou seja, entre Portugal e o Japão, ou portanto, os portugueses foram os primeiros europeus a chegar ao Japão, e isso obviamente foi um marco importantíssimo na história das relações entre os dois países. Esse encontro assume muitas características que a professora Ana descreveu. Podemos começar por referir a estranheza e a curiosidade com que, obviamente, ocidentais e orientais olhavam uns para os outros, porque a primeira vez que se viam, e isso de algum modo ficou retratado nestas obras como a que está atrás de mim,
que são os chamados biombos Namba. Namba é a arte que foi criada por artistas ou por artífices japoneses e que retratam, no fundo, essa chegada. Temos ali o navio preto, Black Ship, que levava os mercadores. Obviamente que a tripulação, como também referiu a professora Ana, não era constituída só por portugueses, nem sei sequer se seriam a maioria, uma vez que para chegar ao Japão tinham que vir de Macau, e para vir de Macau já tinham vindo provavelmente de Malaca ou da Índia, e portanto eram longas viagens onde, obviamente, até pelas necessidades de tradução e de guias para a própria navegação, precisavam de ir arranjando outros colaboradores para esse objetivo. A lição da professora Ana foi também muito interessante para relembrar os grandes ciclos históricos da abertura e do fecho do Japão aos ocidentais. Aos ocidentais ou ao exterior em geral. Portanto, sendo um arquipélago, tem mais facilidade em isolar-se dos continentais e quando se relaciona com o continente nem sempre dá muito bom resultado, como se viu historicamente nas relações com a China, mas enfim, isso são fases que atravessam a história das relações entre os países. Eu lembro-me também da primeira vez que fui ao Japão, foi a convite da municipalidade de Sakai, que é uma cidade relativamente pequena, julgo eu que já não me lembro muito bem, que já foi há muitos anos, mas creio que é perto de Osaka, e onde eles todos os anos realizam o Festival da Espingarda. E como essa cidade de Sakai tinha uma espécie de protocolo de desminação com Macau, convidavam pessoas ou instituições de Macau para ir assistir a esse festival. E é muito interessante porque era uma espécie de eu não lhe chamaria carnaval, mas é uma espécie de um curso onde desfilam dezenas de barcos feitos para a ocasião, a imitar as caravelas ou a nó do trato. Obviamente todos cheios de japoneses aos tiros, a disparar as espingardas. E, portanto, comemora o avanço que foi para os japoneses, não a descoberta da pólvora, que já conheciam, mas a descoberta da espingarda, portanto, das armas de fogo. A professora Ana também fala muito da sociedade da cortesia, e, de facto, para um português como eu, que nunca tinha ido ao Japão, essa é a primeira vez, depois fui mais algumas, era bastante bizarro o cerimonial de cortesias que havia em todas as circunstâncias, não era só em coisas muito oficiais, era também nos almoços, nos jantares, em tudo. Eu confesso que já me doía um bocadinho a espinha de andar sempre a fazer vénias, mas pronto, era assim. Uma questão que foi colocada pela doutora Ana e também pelos atletas que prestaram alguns depoimentos para este documentário é a questão do choque cultural. Porque, de facto, existe essa estranheza, se há choque é uma questão de hábito, quer dizer, o choque deve ser mútuo, eu mais do que choque, chamar-lhe encontro, porque é natural, quando vemos uma coisa que não conhecíamos de todo, para mais naquela altura, é natural que houvesse essa estranheza. Da minha experiência, diz-me, no entanto, que os japoneses, em períodos de abertura, são muito diplomáticos, gostam muito de respeitar a história e, portanto, Portugal tem um papel importante, apesar de ser um país pequeno, que naquela altura estava, digamos, no auge da sua expansão, do seu império marítimo. Os japoneses não esqueceram isso. E, como eu ia dizer, apesar de sermos um país pequeno, eles respeitam muito a ligação a Portugal e celebram-na. Esta cooperação entre a Fundação Oriente e entidades japonesas vai ter um ponto alto no próximo ano, porque vamos inaugurar uma exposição que vai ocupar grande parte deste piso onde estamos a gravar a entrevista, que é sobre o Japão, os mitos e as tradições japonesas. Em relação aos nossos atletas olímpicos, espero que consigam o melhor possível e que seja possível realizar os Jogos Olímpicos no dia em que realizamos esta
conversa, ou esta entrevista, ainda não estamos 100% seguros, ou pelo menos se vai ter público, não é? Esperemos que sim.